Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Numa das suas homilias, São José Maria fazia refletir sobre São José o seguinte. A homilia se chama Na Oficina de José. A igreja inteira reconhece em São José o seu protetor e padroeiro. Ao longo dos séculos, tem-se falado dele, sublinhando diversos aspectos da sua vida, continuamente fiel à missão que Deus lhe confiou. Por isso, desde há muitos anos, agrada-me invocá-lo com este título, muito íntimo, Nosso Pai e Senhor. Eu recorro a essas palavras do São José Maria, propondo que façamos uma série de meditações sobre São José. Neste ano em que o Papa Francisco dedicou a ele, São José, ao patrocínio de São José. Dedicou este ano a esse patrocínio porque confia na intercessão desse padroeiro universal, desse protetor e padroeiro de toda a Igreja, no momento em que todos percebemos claramente a necessidade de obtermos de Deus uma graça maior, uma graça mais eficaz, né? Que os corações humanos sejam tocados pela graça de Deus, para que esse mundo seja digno do amor infinito que Deus tem por nós. E lógico, num começo de ano, como agora estamos, a primeira meditação do ano, nós elevamos o coração ao Senhor, a Jesus, nesse diálogo amoroso que temos com Ele. Também sobre o patrocínio de Nossa Senhora. Amanhã é o dia da Epifania, a visita dos magos à Sagrada Família. Então, como que o céu inteiro nos está convidando a descobrir a Deus, ao amor de Deus. E um ano que começa, que não é uma simples mudança de calendário, de folhinha, né? Mas são disposições renovadas da nossa alma para amarmos a Deus e aos outros, amarmos a Igreja e o mundo, amarmos a nossa obrigação, o nosso dever. E nada como recorrermos a São José, que entendeu bem a sua missão, né? Continuamente fiel à missão que Deus lhe confiou. Assim fala o São José Maria. E nós queremos ser fiéis à missão que Deus nos confiou. Todos nós queremos. Há um desejo fortíssimo no nosso coração de fidelidade. Tanto que quando nós saímos um pouco do caminho, amolecemos um pouco, nós perdemos a luz, a estrela que os magos seguiram para chegar lá em Belém, nós queremos voltar, queremos recomeçar, queremos ser melhores. E por isso, vamos nos unir a essa proposta que fez o Santo Padre Francisco, que está comemorando, e nos convida a fazê-lo, né? Porque que ele instituiu esse ano como ano de São José. Então, para comemorar
os 150 anos da declaração que fez o Papa anterior, bem anterior, o Papa Pio IX, em 1870, a declaração de que São José é o padroeiro da Igreja Católica. O padroeiro da Igreja Católica. Há 150 anos foi declarado assim. Então o Papa Francisco escreveu: Pai amado, Pai na ternura, na obediência e no acolhimento, com coragem criativa, trabalhador, sempre na sombra. Pai amado, Pai na ternura, na obediência e no acolhimento. Pai com coragem criativa, trabalhador, sempre na sombra, discreto. Sempre como que num segundo plano. Ele que é o chefe da Sagrada Família, ele que vai comandar todas as ações da Sagrada Família, mas discreto, na sombra. Então, por isso, o Papa escreveu a carta apostólica Patris Corde, com coração de pai, é a tradução. Com coração de pai. Assim é São José, coração de pai. E assim podemos ir desenvolvendo agora essa nossa reflexão, oração, esse diálogo amoroso com Jesus, reconhecendo a necessidade de termos nós um coração de pai, como o de São José. Porque nós temos que olhar a esse mundo, a nossa vida, a nossa missão, com um coração como o dele. Amado, pai amoroso, terno, cheio de ternura, obediente, acolhedor das graças de Deus, da missão que Deus lhe confia. Ou seja, uma disposição de alma, de uma alma santa, de um homem de Deus. Quem não quer ser homem de Deus? Quem não tem no fundo do coração essa semente divina? Porque Deus mesmo coloca no nosso coração essa aspiração. Quem de nós não quer ser santo? Quem de nós não foi tocado pela graça intensamente? E para que essa graça ela cresça, produza fruto, então nós acompanhamos a vida da igreja, a vida do mundo, a nossa vida, olhando para Deus, olhando para José, olhando para essas propostas que nos chegam pela ação do Santo Padre, pelas palavras de um São José Maria, pela ação dos santos na igreja, porque, como também dizia o São José Maria aqui, ao longo dos séculos, tem-se falado dele sublinhando diversos aspectos da sua vida. Ainda que discreto, São José vai tendo destaque, vai sendo reconhecido. E isso se dá mais intensamente nos últimos tempos, quando ele passa a fazer parte explícita das orações eucarísticas, primeiro da oração eucarística número 1, logo no Concílio Vaticano II. Depois, o Papa Francisco foi quem o colocou nas outras orações eucarísticas. Agora, faz parte do texto mencionar São José em qualquer uma das orações eucarísticas. Então, assim vai sendo. Uma Santa Teresa do Menino Jesus, lá na Idade Média, o Papa Pio IX, que o nomeou o padroeiro da Igreja Católica, um São José Maria, que o tratava como Pai, nosso Pai e Senhor, e o Papa Paulo VI, que faz também suas declarações. Ele foi quem incluiu o São José na oração eucarística número 1. Então, e tinha uma devoção muito terna por São José. Então, nós podemos descobrir mais e melhor a figura de São José, e vale a pena, porque ele é o padroeiro da igreja, e ele é mestre de vida interior. O São José Maria o trata como Pai e Senhor. Nós temos que ir descobrindo essas coisas à base da nossa meditação, da nossa
reflexão, vivendo esse ano, um ano inteiro para pensarmos em São José e pedirmos a sua intercessão na nossa vida. Então, a intercessão, pensando no exemplo de vida que ele dá, tem uma missão divina, a assume e a cumpre, discretamente. Assume a chefia da Sagrada Família, exercendo o papel de pai e sustentando a Sagrada Família com o seu trabalho de carpinteiro, o seu trabalho profissional. Vivendo no meio do mundo, sem fazer alarde nenhum, de nenhum tipo. Pelo contrário, discretamente. E quase que não temos referência nenhuma dele. E quando morre, nós não sabemos. E ao morrer, ele certamente foi acompanhado por Jesus e por Nossa Senhora e recebido no céu por Deus, né? Então, abramos o nosso coração a São José. Peçamos ao Senhor que nos ajude a descobri-lo e a relacionar-nos com ele com muita confiança, a pedir a ele muitas graças. A pedir a ele essas graças que nós sabemos que ele recebeu também e foi fiel a elas. Teve a sua vida valorizada pela correspondência, pela fidelidade a Deus. E por isso eu queria trazer à nossa consideração um outro santo, que é o Alfredo Bessette. Alfredo Bessette, um santo canonizado no dia 17 de outubro de 2010 pelo Papa Bento XVI. Ele tinha sido beatificado pelo Papa João Paulo II em 23 de maio de 1982. É um santo canadense. Ele foi um irmão, ele não chega a ser sacerdote, um irmão leigo, né? E a vida dele é muito interessante. Eu vou trazer uns dados agora, querendo que a gente realmente perceba que São José gosta da alma simples, hein? A simplicidade da alma de São José é que tem que nos inspirar a ser assim. Então contam que quando nasceu Alfredo Bessette, Santo Alfredo Bessette, o sacerdote que fez o batismo dele estava quase que desanimado, ele pensava assim: não vale a pena registrar o batismo dessa criança. Daqui a alguns dias ela voará para junto dos anjos do céu. Porque ele nasceu com uma debilidade física muito grande. Mas os seus pais eram muito fiéis, né? Homens de fé, né? O pai e a mãe, o Isaac e Clotilde. E como levaram o menino para ser batizado, e assim o pároco o fez, né? Então ele cumpriu o seu dever, né? Afinal, pensava ele, o batismo pode fazer milagres. O batismo é uma graça impressionante, é uma recriação. O batismo é participar da vida de Cristo, nos transforma por completo. Então, mesmo diante daquele nenê que estava mais para morrer do que para viver, o padre fez o batismo. Quem sabe, né? Porque a nossa fé é assim, não é tão determinada. A nossa fé, para que ela seja viva, ela tem que superar limites que nos incomodam muito. Por isso a gente vai vivendo assim meio comodamente, a gente vai passando um dia, um ano, outro ano. Começou o ano, e pandemia, e sei lá mais o que possa estar ocorrendo, chuva para lá, chuva para cá. E a gente vai indo, né? A gente tem fé, a gente vem aqui à meditação, a gente tem como referência Deus, né? Mas mais ou menos, né? Olha, peçamos ao São José que a gente tenha a clarividência que ele teve de cumprir uma missão divina que lhe foi confiada, né? E reajamos não só por cumprir um dever, despachando as coisas, né?
mas indo a fundo em tudo o que fazemos, porque Deus, de fato, pode fazer muitos milagres, né? Diante das coisas mais comuns da vida. A vida de São José, o carpinteiro lá de Nazaré. Quanta graça Deus não dispensou ao mundo através dele. O próprio Jesus veio através dele. E então se conta ainda nesses dados biográficos que os pais eram analfabetos, os padrinhos também eram analfabetos, mas a mãe e o pai pensavam também, repetiam muitas vezes, Jesus, Maria, José. Era a oração predileta deles. Jesus, Maria, José. Então, apesar de estarem nessa situação de dificuldade, eles olhavam para Deus. Olhavam para Jesus, Maria e José. E o pai do Alfredo, Santo Alfredo, era carpinteiro como José. E por isso era um homem de muita fé, né? No exercício da sua profissão, ele repetia habitualmente essa oração, essa jaculatória. Jesus, Maria e José. Ele, na verdade, ele cortava árvores, né? Ele era mais que marceneiro, né? Ele era lenhador, né? Então, o dia inteiro passava cortando árvores, derrubando árvores. E, por desgraça, uma árvore foi quem o matou. Morreu logo em seguida. Ao cortar uma lá, ele não percebeu, tinha um galho e pá, morreu, ferido por essa árvore que caiu sobre si, né? Então aquilo foi mais uma provação para aquela família de 10 filhos, com necessidades muito prementes, mas com essa fé que ia se renovando, e a mãe, que também tinha uma situação física bem debilitada, mas a fé enorme, né? Então ela apoiava os seus filhos e os ensinava a rezar. Dizia para o Alfredo, que tinha nesse momento 7 anos de idade: papai foi para o céu, está junto de São José, 2 carpinteiros no céu. Então o menino, quando ouviu isso, aí que está, Deus se serviu. Vejam só, Deus se serve de coisas muito simples. Às vezes é uma oraçãozinha. Me vem à cabeça agora, eu tinha 10 para 11 anos, hein? O livro de português que eu tinha na escola tinha uma frase no começo que dizia, uma oração que eu repito sempre, e nas meditações eu costumo falar também. Uma oração que diz: dá-me, Senhor, coragem e força para que possa mostrar-me digno de haver sido criado à vossa imagem. Uma simples oração. Eu li aquilo a primeira vez quando adquiri o livro de português. Li aquela oração, decorei na hora, nunca mais esqueci. E a repito frequentemente. Então assim, o Alfredo, ouvindo a mãe falar: papai foi para o céu, está junto de São José, 2 carpinteiros no céu, imediatamente se sentiu mais próximo de São José. Papai foi ter com José no céu, seu colega de profissão, ele dizia. Então a morte do pai causou dor, mas causou também esse descobrimento que vai fazer parte da sua vida, de tal modo que ele foi sendo instrumento de Deus para mover a intercessão de São José e construiu lá em Montreal um santuário que é impressionante. É uma igreja, uma basílica lá enorme, e sem dinheiro, mas promovendo a fé
na intercessão de São José, né? Então, essa foi a vida do Santo Alfredo, né? Que, apesar de sempre debilitado pela situação de saúde, ele se dedica a servir a Deus, apoiado nesses ensinamentos, né? Então, teve que trabalhar logo cedo, trabalhou de sapateiro, e trabalho duro, e que a sua situação de saúde era muito penosa mesmo, mas ele se vencia e falava, eu sou operário como papai e São José. Então ele foi se renovando na fé, foi se apoiando na graça, foi descobrindo aspectos da fé e da graça. E assim foi se fortalecendo mais e mais na fé. Que beleza! Jesus também foi operário. Sim, ele, o eterno Deus, feito homem, trabalhou como eu para ganhar o pão de cada dia. Sim, Deus também foi operário. E isso o consolava e o fazia vencer as dificuldades de saúde que tinha. Então, em vez de ser um homem meio triste, meio desanimado, só cumpridor dos deveres, foi se tocando pela graça de Deus, se transformando na graça de Deus e descobrindo tudo isso, né? Sim, Deus também foi operário. E isso fazia um bem na sua alma enorme. Ele acha que é mais honroso trabalhar como operário, imitando a Jesus, do que governar egoístamente um país. E dizia, obrigado, querido São José, doravante vós sereis meu pai adotivo, como o fostes do meu colega de serviço, o menino Jesus. Então, essa é a simplicidade de uma alma que se deixa tocar por Deus e fala com Deus assim. Jesus, colega de trabalho, porque Jesus também trabalhou. O filho do carpinteiro. Então, ele se sentia muito próximo de São José, do menino Jesus, do seu pai, de Deus, Pai de todos nós, né? Então vamos pedir a São José que nos dê essa simplicidade, que comecemos um ano renovando-nos na fé, na graça, para que, ao invés de esperarmos que aconteça alguma coisa, nós estamos esperando que aconteça uma vacina, que as coisas voltem ao normal, todos nós estamos nessa situação atual, né? Mas sejamos muito simples de não só ficar esperando que aconteçam essas coisas, mas nós vamos atuar como quem crê e corresponde à graça que Deus nos dá. E pensar nisso nos leva, puxa, por sermos nós também batizados, por sermos nós também convidados a ter a devoção a São José, então como que nós temos que fazer as coisas? De que maneira? De que maneira rezar? De que maneira conviver? De que maneira trabalhar? De que maneira propor aos outros mudanças no modo de pensar sobre a igreja, sobre a fé, sobre o mundo? Porque há uma teoria de conspiração total por aí. Há pessoas que estão pensando as coisas, vejam só, São José, então ele se torna pai de Jesus, chefe da Sagrada Família, tem que dar ordens a Maria e a Jesus, né? Tem que comandar tudo aquilo. Deus não falou para ele como é que ele tinha que fazer, não falou nada. E naquela situação que ele se encontra, ele confia na graça de Deus, faz oração e vai obtendo luz e vai sendo confirmado nessa luz que recebeu. Porque aparecem lá os pastores e dizem, vimos anjos, nos disseram isso, que encontraríamos um menino recostado na manjedoura.
E viemos aqui, e aparecem mais anjos aí, cantando, dando glória a Deus. E depois, São José tem uma luz, uma inspiração, ir para o Egito. Vai para o Egito porque Herodes quer matar o menino. E ele desperta no meio da noite. Diz a Maria, vamos para o Egito. E vai embora. Não é nada fácil. Como ir para o Egito? E como é que nós vamos fazer? Que rota vamos seguir? Que meios vamos levar? Ele foi fazendo as coisas. Obediente à vontade de Deus, seguro dessa vontade de Deus, firme. Um homem que se apoia de fato na oração e cumpre a missão que tem que cumprir com disposições renovadas, cheias de confiança. E é isso que nós temos que pedir a Ele, porque o nosso dia a dia, como que será o nosso dia a dia? Depende dessas disposições, da nossa oração, da nossa confiança, da nossa determinação de ir cumprindo o dever de cada instante. E assim é como São José Maria via a São José. Um homem que cumpriu o seu dever de cada instante. Foi o chefe da família porque se dedicava ao trabalho que tinha. Porque as ordens que teve que dar para Maria, para Jesus, ele deu. E assim conduziu a família de Nazaré para que ela cumprisse a missão de redimir a humanidade inteira. Ele não tinha ideia disso, mas ele fez isso. O Pai do Salvador, Jesus, o esposo de Maria, santa, imaculada, colabora diretamente com o plano divino para a salvação de todos nós. E por isso São José merece ser descoberto por nós, né? Conhecê-lo, relacionar-nos com ele, tratá-lo, confiar nele. Então, como conhecê-lo? Lendo alguma coisa, lendo a carta apostólica Patris Corde do Santo Padre Francisco, que instituiu o ano de São José, lendo uma homilia do São José Maria, por exemplo, essa que eu citei, há outras. Conhecer São José, conhecer os dados, poucos, mas suficientes da sua vida. E isso nos vai levando a relacionar-nos com ele com mais confiança. Peçamos a São José todas as graças que precisamos. Vale a pena sermos renovados na fé por esse meio e nos surpreenderemos com o seu poder de intercessão, com a sua ajuda que chegará até nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.